Você que está agora vendo o nosso vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal Encontrando Jesus, o Príncipe da Paz. Nessa tarde e noite vamos compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, e vamos falar sobre o tema Preparando para a oração, ou Jesus prepara os discípulos para a oração. E vamos também pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, responda as nossas perguntas no comentário, interaja conosco e assim divulgue a palavra de Deus no nosso canal, a fim de que ele possa estar sendo mais compartilhado e entregue a outras pessoas. Vamos então ver a palavra de Deus. Diz assim Jesus: cuidem para não praticar a sua justiça diante dos homens, visando apenas serem vistos por eles, caso contrário não terão recompensa do Pai que está nos céus. Quando, portanto, você der esmola, não faça soar trombeta diante de você, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade lhes digo que já receberam a recompensa. E ao dar esmola, a mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a sua esmola permaneça em segredo e o seu Pai, que o vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições, que gostam de estar, ou os hipócritas, que gostam de estar nas praças e nas esquinas com as mãos levantadas. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mas você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai que te vê em secreto, e ele te recompensará. E ao orar, não empregue vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo de lhe o pedires. E agora vamos pedir a oração, a bênção de Deus sobre nós, mais uma vez. Pai, nesse momento, quando entramos no teu trono de graça, para falar contigo, já estando, claro, na tua presença, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua sabedoria, o teu entendimento para a aplicação e a viver diário da tua palavra. Mas ajuda-nos também a compreender e compartilhar a tua palavra com os nossos semelhantes, como é a tua ordem na tua palavra. Por isso nós choramos, assim mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Então nós podemos ver, querido ouvinte, que Jesus ele começa mostrando e falando entre o povo, né? Você vê que ele está dando orientação para os discípulos, mas fazendo uma comparação também, pegando referências, pegando exemplos do cotidiano da vida deles ou de pessoas conhecidas, como os fariseus, como os escribas, como os saduceus, como pessoas também do povo. Jesus vai fazendo essa relação direta com eles. E Jesus conhece a natureza humana, que há na natureza humana uma grande necessidade de aparecer, de ser visto pelos outros, de ser aprovado pelas pessoas.
que nós normalmente buscamos a aprovação das pessoas. Buscamos a aprovação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos superiores, dos nossos professores, dos pastores, dos nossos cônjuges, dos nossos aqueles que namoram, dos namorados, aos noivos, aqueles que são noivos. Então, cada um, na realidade, ou em cada área, nós buscamos da nossa vida reconhecimento. Nós buscamos a apreciação. Jesus não está falando, está dizendo que essas coisas, na realidade, sejam necessariamente erradas ou pecado. Mas ele está falando, ele está chamando a atenção para que tomemos cuidado com essa motivação, com esse estilo, com esse modo de viver. E por isso, ele fala ali no versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Então, guardai-vos, tomem cuidado, tomem precaução. Não queiram apenas exercer a justiça diante dos homens, mas queira principalmente exercer a sua justiça diante de Deus. Ou seja, Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, ali depois do capítulo 8, também essa mesma ideia, essa mesma questão, que ele vai dizer para a igreja que eles não estão ali para aparecer para os homens, e sim para Deus. Todo o processo, todo o ensino, toda a dedicação, toda a orientação, todo o procedimento, eles faziam porque estavam buscando a aprovação da parte de Deus e não unicamente dos homens. Não primeiramente dos homens. Embora haja uma necessidade também de ser aprovado pelos homens, ser reconhecidos, porque essa avaliação é natural. Mas ele entende que é primordial aquilo que Deus pensa ao nosso respeito diante daquilo que os homens pensam ou desejam ao nosso respeito. Podemos ver que no versículo 2 e 3, Jesus começa trabalhando em cima dessa questão, que a aprovação tem dois tipos, tem duas áreas, a aprovação humana ou a aprovação divina. Então, veja que ele começa a trazer para nós e já levantar uma pergunta, já levantar um questionamento, que tipo de aprovação nós estamos querendo? A humana ou a divina? E aí ele vai dar, e se a gente pensar um pouco, a aprovação divina, ela é santa, ela é pura e ela é eterna. E a aprovação humana, né, ela muitas vezes é impura, ela é corrompida e ela é passageira. Então, Jesus começa falando de várias recompensas, de posicionamentos que serão recompensados, que serão premiados. No versículo 4, ele começa falando e dizendo que Deus mora no secreto. Deus vê e se agrada das coisas que são feitas no secreto, diante deles, buscando unicamente mais interiormente a aprovação dele do que a aprovação dos homens. Embora ele saiba que se faz necessário, muitas vezes, a aprovação humana. Mas, porque a pessoa às vezes está trabalhando, ela precisa
ou estudando, ela vai passar por testes, por avaliações, os homens vão ver, os homens vão analisar, mas não é sobre isso que Cristo está falando. Ele está falando que quando essas horas chegarem, façam os exercícios, enfrentem esses testes, enfrentem essas provas, mas caminhem primeiramente diante de mim no secreto. Quando essas situações não se passarem, estejam caminhando comigo no secreto. E ele diz que Deus mora no lugar secreto. Mora no lugar invisível, no lugar eterno. Ele pode estar em todos os lugares. E ele pode nos recompensar com justiça, nos premiar com justiça, porque ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Veja que por 2 vezes Jesus fala sobre hipócritas. E hipócritas, eu ouvi há pouco tempo uma conceituação, vamos dizer assim, de hipócrita é aquele que cobre as impurezas como folha de figueira, ou procurando se justificar as suas impurezas, as suas corrupções com folhas de figueira. Como lá no Éden, quando Adão pecou, ele pegou folhas de figueira para se esconder. Ou seja, a hipocrisia, ela não cobre, não tampa, não envolve, não esconde por completo aqui os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Mas os hipócritas entendem, e Jesus chama essas pessoas, 2 vezes ele cita essa palavra, hipócrita. Então ele também fala, cuidado, não sejam como eles, não façam como eles. E aí, o que fazem os hipócritas? Ele diz que eles gostam de aparecer nas praças, nas ruas, no canto dos templos, das sinagogas. Você veja que Jesus está falando que as pessoas, elas gostam de aparecer no social, elas gostam de aparecer até no campo religioso, dentro das igrejas. Mas ele diz também que nós devemos ter cuidado com essas coisas. Ele vai dizer exatamente no versículo 5, não tenha posição de destaque. Porque quem deve ser o destaque na tua vida, no teu relacionamento, no teu caminhar diário, é a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus, é o Espírito Santo. Eles é que são as pessoas de destaque, e não você. Embora você seja a manifestação do poder de Deus, da graça de Cristo e da unção do Espírito. Mas ele está dizendo, seja exatamente isso tão naturalmente, que sem você se acender a luz, sem você fazer alarde, sem você soltar fogos, sem você colocar holofotes, você será identificado naturalmente. Porque o destaque é o Senhor. O hipócrita, ou a hipocrisia, ela gera soberba. Ela gera vaidade. Ela gera e nos leva para um lugar infernal. Se a gente vê em todo o contexto da palavra de Deus. Então, mais uma vez, ele chama a atenção, não ande, não caminhe, não proceda como os hipócritas. Ele vai dizer, porque a glória, a honra, a força e o poder pertencem a Jesus, como nos fala o cântico. Jesus vai dizer que o nosso Pai nos vê em secreto, e Ele em secreto nos recompensa, nos premia
nos valoriza. E no versículo 7, ele continua falando e vai dizer ele vai dizer, não empregue repetições, não faça como os gentios, não é repetições, ele diz, não use de vãs repetições. Ou seja, não falem palavras, não repitam palavras vazias, achando que por repetirem essas palavras vão me convencer a atender o clamor e o pedido de vocês. Então ele está dizendo, use que a vossa oração seja cheia de sinceridade, de honestidade, de verdade e cheia de vida. Então é a prática, é o relacionamento, é a comunhão com Deus que vai fazer a diferença na oração, na resposta, no atendimento dessa oração. E veja que ele está falando, eu quero que vocês orem, que vocês falem comigo. Por isso eu estou ensinando a vocês, estou preparando vocês para esse momento. Mas ele vai dizer no versículo 8, olha, Deus sabe da nossa necessidade. Então se ele sabe, então por que a gente deve falar com ele? Por que a gente deve expressar com ele? Por que a gente deve conversar? Porque ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Porque ele quer que nós o reconheçamos alguém fiel, alguém que nós sejamos dependentes de Deus, que nós tenhamos confiança em Deus. Esse texto também nos mostra que nós não façamos isso porque nós não podemos enganá-lo. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando chegamos diante dele, diante de Deus, diante da sua presença, fica notório que nós não estamos ou não podemos iludir ou enganar como os hipócritas. E então Jesus diz, os hipócritas enganam as pessoas. Nas praças, nas ruas, nos templos, nas sinagogas, mas não enganam a mim. Então não façais igual eles, não queiram agir como eles agem. Tomem cuidado. Fiquem em alerta. Então, para a gente entender como é que Jesus nos prepara para a oração. Primeira coisa, ele diz, não queira aparecer. Depois ele diz, não queira ser aprovado pelos homens, e sim por Deus. Não seja o destaque. Não busque o destaque na presença dos homens. Busque destaque na minha presença. Procure se destacar na minha presença, no meu relacionamento, na minha comunhão. Isso não está falando de ser destaque dentro da igreja. Na comunhão, no secreto, no quarto, no lugar onde é o invisível, onde a glória, a honra, a força e o poder de Deus se manifestam, onde eles acontecem. Jesus está falando, encha o teu coração de sinceridade, de honestidade, de verdade. Encha o teu coração de vida. Quando for falar comigo, quando for conversar comigo, não queira florear, não queira me iludir. Seja verdadeiro, seja honesto, seja fiel. Dependa de mim, confie em mim, queira comungar comigo. Essa é a maneira de se preparar para a oração. Porque nós poderemos ver, num outro momento, do versículo 9 ao versículo 15, que aí Jesus ensina os princípios da oração.
E lá no capítulo 7 de Mateus, ele vai nos falar sobre os posicionamentos diante da oração também. Um outro posicionamento, uma outra maneira de agir que faz necessário para que as respostas venham. Então veja que não é só falar em Deus no secreto, não é só usar falar esses princípios na oração que ela acontecerá. Ele vai ensinando lá no 7 um outro posicionamento a fim de que as orações sejam respondidas, sejam atendidas, a fim de que essas portas sejam abertas. Então, isso nós poderemos conversar e conhecer um pouco mais tarde, numa outra oportunidade. Eu agradeço você mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. E a você, meu querido ouvinte, que você possa estar assim também abençoando vidas com a divulgação do nosso canal e abençoando o canal com o seu like, com os seus comentários, com as suas respostas, com a sua divulgação. Vamos orar mais uma vez. Pai, chegamos até esse momento, esse lugar, e esperamos que aquilo que podemos compartilhar aqui seja útil, seja verdadeiro na vida de cada ouvinte desse vídeo. Que tu esteja ensinando e preparando a tua igreja, o teu povo e as pessoas para esse momento de oração, para esse momento de comunhão contigo, para esse momento de conversa, para esse momento de confiança, de dependência, para esse momento de entrega, de renúncia. Enfim, são tantas as coisas tantos ensinos podem ser extraídos desse texto. Mas te damos graças por aquilo que já nessa noite pudemos compartilhar e retirar nesse momento com cada ouvinte. Que tenhamos uma outra oportunidade para seguirmos adiante no esclarecimento da tua palavra. Por isso, mais uma vez, nós também pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-os, cubra os nossos pecados, atendas o clamor dessas vidas que estão assistindo estes vídeos. Responde, segundo o teu propósito e o seu querer, abençoa cada um deles, abençoa suas casas, abençoa seus trabalhos, abençoa suas igrejas, aqueles que já fizerem parte, aqueles que ainda não fazem, que possam sentir a necessidade de fazerem parte de uma igreja que serve a Cristo Jesus verdadeiramente, ser batizado, colocar sua vida aos teus pés. Então, trabalha assim, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.